Bom, então quando a gente clica ali em ajuda, vai abrir esse arquivo para vocês no seu navegador. Então ele chama de aceleradores ou aceleradores de teclado, tá? Então é sempre bom você deixar essa página aqui aberta, porque aí você pode pescar então os comandos aqui. À medida que você vai se familiarizando, você vai usando o TQS, então você vai gravando naturalmente, não precisa parar para decorar cada um desses. Naturalmente você vai decorando. Então, por exemplo, como eu acabei de falar, o F2 é um arquivo, é um comando que constrói linhas, tá? Mas se eu já combinar o F2 com o Ctrl, né? Se ao mesmo tempo que eu for apertar F2, eu pressionar a tecla Ctrl, ou seja, pressionar Ctrl juntamente com F2, eu não vou desenhar uma linha, mas eu vou desenhar uma linha múltipla, que no AutoCAD tem aquele nome de polyline, né? Então, geralmente, os comandos que estão ligados ao F2 são de construção de linhas. Aqui o Alt com F2, ele já insere um bloco, como a gente tem lá no AutoCAD, tá bom? Os comandos ligados ao F3 está ligado a texto. Então, eu quero escrever um texto, eu vou no F3. Eu quero puxar algum texto, eu vou lá no F3, um arquivo de texto que já está escrito fora, eu vou no F3, consigo carregar esse arquivo, tá? O F4 ele está relacionado com copiar e mover tanto elementos como janelas. Então, mover janela, copiar janela está ligado ao F4. O F5 ele está ligado a apagar as coisas, a quebrar, a limpar. Então, o F5 ele é apagar, o Shift F5 eu apago dentro de uma janela, o Ctrl F5 eu apago parcialmente e o Alt F5 eu limpo interseção, que seria aquele trim lá do AutoCAD, tá bom? O F6 está ligado a alterar coisas, propriedades, por exemplo, aqui eu altero as propriedades. O Shift F6 eu altero o texto, aqui eu altero o nível. O nível no TQS é a mesma coisa de layer. Então aqui ele trabalha com a terminologia para ele é layer. A paralela é o Alt combinado com o F6, que seria o offset do AutoCAD, tá bom? O F7 ele trabalha muito com a questão dos níveis, ligar nível, desligar nível, né? Ou seja, ligar layer, desligar layer, colocar uma cor em um layer, está ligado ao F7. O F8 ele já é a questão das janelas, então eu quero dar um zoom extend, então uma janela total, é o Shift F8. Eu quero voltar a janela, tem uma janela, eu quero dar um pan, né? Que é uma janela deslocada, tudo está ligado ao F8, tá? Então veja que as funções, elas têm comandos semelhantes quando combinadas com Shift, com Ctrl e também com o Alt, tá? O 9 é refazer o desenho, né? Aquele regen. Shift F9 é distância, posso salvar desenho, enfim, eu posso dar um ortogonal, já cheguei aqui no F10, eu travo e destravo ortogonal, o Shift F10 modo ortogonal normal, tá? Aliás, aqui no F10 eu travo o nível, eu isolo um nível, eu travo e destravo um nível, só ele fica sendo tão acessível. E já o Shift F10 eu jogo no modo ortogonal, tá bom? Enfim, aqui você vai usando aos poucos, você vai então se acostumando com isso, tá bom? Eu vou demonstrar algumas coisas na tela para vocês verem e acredito que vocês ao treinarem em casa então vão aí se acostumando com a maneira do TQS de trabalhar.